ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotz. Eu sou o Alexander. E hoje a nossa pizza quinzenal é uma pizza tipicamente brasileira. Hoje a nossa pizza vem das terras do Pindorama. Pindorama era a região que engloba o Brasil, chamada pelos tupis de Pindorama. Sabe o que quer dizer isso? Não sei. Terras das Palmeiras. Hoje a gente vai falar de um legado que nos acompanha desde Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul. Que são duas palavras de origem indígena. Nossos costumes, cultura, culinária, vocabulário, todos eles foram influenciados pelos mais de, originalmente, 4 milhões de indígenas desta terra, de que hoje foram reduzidos significativamente. E vocês, nesse episódio, vão entender por que tem tão poucos indígenas neste país que deveria estar cheio deles. Quando você vê um vídeo no YouTube sobre a Colômbia e Venezuela, tem muito mais descendentes de indígenas do que aqui no Brasil. Apesar que o Brasil era o lugar que tinha mais indígenas. Originalmente, mais de 500 povos e com 1.300 línguas diferentes. Segundo alguns números, aproximadamente restam 200 povos indígenas do Brasil. Mas esses são números mais conservadores, otimistas, eu diria. Nós aqui que estamos neste país, nesse continente, viemos todos nós dessa espécie de um mesmo lugar. A raça Homo sapiens veio de um lugar só. Este lugar é a África. A África, o centro africano, mais especificamente ali na República Centro-Africana ou pela Burkina Faso. Em torno de 50, 60 mil anos, a galera resolveu emigrar para fora da África, obviamente. Então começaram a se estabelecer principalmente na Europa e em algumas partes da Ásia. Consequentemente, existe um trechinho entre a Rússia e o Alasca que é chamado de o Estreito de Bering. E durante a última época glacial do planeta, esse estreito ele era completamente coberto em gelo. Então ele formava uma ponte através do qual você poderia ir de um continente para outro. Basicamente, quase todas as ilhas nesse período, não todas, é claro, mas grande parte delas eram formadas por terra e também eram formadas por gelo. Então você tinha uma grande ponte. Por exemplo, ali em região da Indonésia, você conseguia descer da Tailândia à Indonésia a pézito, onde hoje é impossível. Você conseguia chegar até a Austrália a pézito. E também porque existia mais gelo, o nível do mar era diferente. Era menor. Era mais baixo o nível do mar. Porque regiões hoje gelo. Exatamente, porque regiões hoje que são inundadas naquela época eram secas. Exatamente. Porque essa água tinha virado gelo nos polos. Exatamente. Então a galera emigrou até a Austrália por causa disso, sem precisar usar grandes barcos. E isso possibilitou os primeiros Homo sapiens a chegarem também no continente da América do Norte. Consequentemente, a América do Sul foi o último continente a ser habitado pelo ser humano durante essa imigração. Se estipula que em 10 mil anos atrás tem acontecido essa imigração. E ela começou em 50 a 60 mil anos atrás. Então veja quanto tempo ela demorou para chegar na América do Sul. Existem algumas controvérsias desde a década de 50 sobre se foi apenas pelo norte que o pessoal veio. Porque existem indícios que era possível tu viajar numa pingola, numa canoinha. É provável. De ilha em ilha até tu chegar, por exemplo, ali no Chile, na costa do Chile. Ali, tu indo de ilha em ilha eu acho do... complicado. Mas, por exemplo, tinha habitantes na Ilha de Páscoa. Quando os caras chegaram na Ilha de Páscoa, tinha gente lá. Então, tipo, eu acredito que a maior parte da galera veio pelo norte, mas teve uns gatos pingados que vieram de ilha em ilha até a América do Sul. Os seres humanos estavam indo pro norte ali da Mongólia, indo em direção à Sibéria, na mesma época que eles estavam ocupando as ilhas, por exemplo, da Indonésia. Então, meio que, ao mesmo tempo, a galera tava indo em direção ao leste. Tipo um flash mob, assim, ao redor do mundo, todo mundo em sincronia. Uma coisa interessante, Madagascar tem mais descendentes de aborígenes do que de africanos. Que massa. Isso quer dizer que a galera da Indonésia e da Austrália foi pra lá de barco
até Madagascar. É uma aventura. Haja barco. Haja barco. Haja barco. Haja barco. Haja barco. Outra coisa que eu quero comentar, as pessoas subiram ali, foram da África, foram para o Oriente Médio, construíram umas civilizações ali, aí foram para ali Mongólia, China, foram subindo, Japão, Sibéria, aí Alasca, aí foram descendo. Nesse processo, alguns foram ficando pelo caminho. E essa viagem não foi tipo, vamos pegar um ônibus e ir ali pra América do Norte. A galera não sabia pra onde estava indo e ia indo. Muitas vezes acompanhando as movimentações das caças. Sim. Eles iam acompanhando onde tinha alimento, porque nessa época a galera ainda era coletora e caçava. Sim. Alguns estavam se estabelecendo, foram ficando, mas outros iam acompanhando os animais à medida que eles iam matando tudo que tinha numa região. Iam pra outra. Aos poucos, essas diferentes etnias foram se adaptando fisicamente às condições climáticas dessas regiões. Sim. É por isso que a galera tem o olho mais puxado ali no Japão, China, porque é uma galera que deve ter subido e descido, mas ficou muito tempo lá em cima no frio. E o que acontece? Pra tu ver melhor no gelo, tu tem que apertar teus olhos. E foram sobrevivendo melhor as pessoas que tinham melhor adaptação às condições de luz daquela região. O que eu quero dizer com isso? O gelo reflete uma quantidade ridícula de sol. Tu pode pegar câncer de pele só de ficar exposto à luz ultravioleta que reflete no gelo. Imagina a nevasca ainda por cima, cara. Os olhos mais puxados são uma adaptação evolutiva para que tu veja menos luz em condições onde tem excesso de luz. É por isso que, por exemplo, os inuites, os esquimós, eles têm os olhos bem apertadinhos. Sim. Inclusive, eles foram o primeiro povo a inventar os óculos de sol ainda na pré-história. Sim, isso é da hora. Isso é bem curioso, mas os óculos de sol deles era tipo um pedaço de osso de baleia, um pedaço de madeira com uns furinhos. Um furinho. Minúsculos. Mas dá pra tu ver, pra tu ver. Sim. Só que porque aquilo é basicamente uma câmera escura portátil. E eles também utilizavam isso pra se proteger de ventos que eram muito frequentes. Imagina na Sibéria, só tem gelo, mal tem mato, o vento, consequentemente, é muito forte. Os teus olhos e as tuas mucosas são partes do teu corpo muito sensíveis. E imagina tu tá no frio durante dias caçando, as chances de tu pegar uma catarata, de tu ficar cego por causa do frio, são muito grandes. Então, de novo, ter os olhos um pouco mais fechados, um pouco mais protegidos, é uma vantagem evolutiva nessas condições climáticas. Sim. E é por isso que os indígenas são ligeiramente parecidos ali, os olhinhos puxados, como, por exemplo, os povos da Mongólia. Todo mundo ali é meio parente. E aí eles foram descendo pra China e ao longo do tempo foram se adaptando também às condições de lá, que é bem mais quente. Tanto que os povos da Tailândia, Camboja, são uma mistura entre aborígenes, da Indonésia e da Austrália, com asiáticos esquimós, digamos assim. Então, chegamos aqui no continente americano. O continente americano, pré-descobrimento colombiano, ele é cheio de temas incríveis, cara, que com certeza a gente vai explorar algum momento do nosso podcast, porque as civilizações que existiram lá são fodas. Meu sonho de consumo é ver uma série estilo Game of Thrones, só que se passando no Império Inca ou no Império Azteca. Azteca seria sensacional. Seria tão foda, porque eles têm uma história de guerras e de treta. Genial. Só as lendas deles dão um troço épico estilo Tolkien, assim. Sim. E isso é que é interessante, você teve várias civilizações indígenas, como os maias, que são grupos, não é realmente um império, já em 1000 a.C., cara. O Império Egípcio já existia, já estava até no seu ápice, mas o que você tem na Europa em 1000 a.C.? Fome, guerra, desolação e perdição. Mas aqui você tem templos, sociedades, grandes construções maias já em 1000 a.C. Tu tinha cobrança de impostos, tu tinha obras públicas de engenharia que construíram lagos, desviaram o rumo de rios. Isso é sensacional. Construíram uma Veneza aqui na América Central. Isso é que é interessante, mas os maias foram um dos primeiros que a gente tem registro em 1000 a.C. Eles tiveram um domínio grande, mas por motivos que ainda está se descobrindo e estudando, mas principalmente ecológicos e biológicos, eles mataram o lugar e tiveram guerras em torno dos recursos deles, ao ponto de que a região que era o Império Maia, o centro comercial dela se diluiu, então cada um ficava nas suas
comunidadezinhas, a ponto de quando os espanhóis chegaram, ainda tinha uma galera lá que habitava, digamos, as construções e templos. Mas eles estavam ali naquele momento de crise, eles estavam, tipo... há muito tempo. Era a queda do Império Romano deles. É, porque eles se diluíram um pouco mais ou menos em 900 a.C., os espanhóis chegaram em 1500. Então, cara... é um tempo de espaço muito grande. Eles de fato tiveram uma idade das trevas deles. É, mas também você teve os astecas, de 1300 a 1521, que esses aí, ó, são os meus favoritos. Esses aí, ó, como eu falei, tem que ter um Assassin's Creed dos astecas. Tem que ter. De Europa, não quero Europa. Eu quero ver um épico estilo... aqueles épicos que o Hollywood fazia na década de 50, sabe? Com cenários gigantescos, sabe? Sim. Explodindo coisas grandes, mostrando tropas de astecas em guerras absurdas. Cara, tem que ter tu tá certo, tem que ter um Assassin's Creed de astecas. Só o figurino dos astecas, tipo, já venceu todo figurino europeu, sabe? Dessa época. Então, tipo, não tem muito o que falar. Além das pirâmides, etc. Os astecas tinham mais de 700 línguas, então eles também eram povos, não era o Império Azteca. Você tinha um centro muito grande. Mas tu tinha várias comunidades e tu tinha várias escritas também. Eu só gosto de pontuar essas civilizações porque eu vejo que muita galera, na boa das intenções, tenta justificar de que, aqui existiam mais povos caçadores e coletores na época do descobrimento, porque eles não tinham tantas civilizações, não tinham descobrimentos, não tinham invenções. Bullshit, gente. Você teve muitas, até superiores a europeus, mas eu gosto de pontuar essas coisas. Se a América tivesse conectada à Europa, assim como a Ásia teve conectada à Europa durante mais tempo, eu acho que os povos ameríndios, eles teriam tido uma evolução tipo que os árabes tiveram, sabe? Sim. A ausência de confronto com outras culturas é que fez com que eles tivessem um atraso tecnológico, que eles tiveram, né? Um atraso tecnológico, e que foi em parte responsável pela queda deles. Mas se eles fossem parte, por exemplo, da Roda da Seda, eles estariam pau a pau com os povos europeus, sabe? Hoje a gente estaria falando do Império Azteca como a gente fala da China, por exemplo. Tipo, não é uma coisa que foi interrompida, é a continuidade de algo que sempre existiu. Isso é muito interessante. Fácil abrir um vórtex no tempo pensando como seria o mundo hoje. Você também, por último, tem os Incas em toda a costa da América do Sul. Bom, responsáveis, né? Nem preciso dizer pelas grandes construções que tem, por exemplo, Machu Picchu no Peru. E você tem grandes civilizações, cara, naquelas montanhas infernais, cara. E eles tinham processos de engenharia com uma precisão que a gente só foi conseguir no século 18, 19, porque eles cortavam pedras em formatos curvos que encaixavam perfeitamente. Sim. E assim, montanhas. Não é alienígena, tá? É que quando tu tem tempo, colocar 15 malucos pra poder ficar roçando uma pedra com uma lixa, não é tão difícil Não é tão difícil, entendeu? Então, e esses povos também tinham escravos que faziam um trabalho chato. Então, obviamente, eles tinham tempo e recurso para poder construir aquelas construções maravilhosas que até hoje são utilizadas. Porque alguns dos jardins suspensos até hoje são usados para plantação. Os Incas, eles tiveram seu ápice de 1438 a 1533, obviamente extintos pelos espanhóis que chegaram aqui. E pra mim, assim, se você tá no computador, pesquisa bandeira Inca, porque ela é a melhor bandeira do mundo. Olha aqui. Que interessante, velho. É tipo 2 cobras e uma... Não, é 2 brincos e um colar. É, pode ser. Porque esse dourado aí pra mim é ouro. Muito interessante. Mas enfim, 2 civilizações astecas e incas detonadas pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles precisaram, como a gente falou brevemente, até mesmo no podcast das Guianas, fizeram alianças com outros povos indígenas para detonar eles e também usaram eles para descobrir rotas por ouro. Porque imagina um bando de europeu, espanhol, chegando na costa do Peru, montanhosa, subindo e descendo escadas tipo de meio metro de comprimento. E aí, como é que fica, sabe? Eles foram crucial para ajudar os europeus. Então, mas vamos chegar aqui na terra do Pindorama. Vamos falar de Brasil, porque é isso que nós vamos falar hoje deste podcast. Nós vamos traçar só um panorama histórico, porque o nosso propósito aqui é falar do legado. Legado não quero dizer como se eles tivessem que nos dar algum legado, claro que não. Mas às vezes a gente não percebe que a nossa identidade de costumes, de hábitos, até a coisa que você faz aí mesmo na sua casa. Muitos elementos da cultura brasileira, muitos elementos da sociedade brasileira, que são parte dos nossos hábitos, que são melhores que muitos hábitos europeus. Isso tem que ser pontuado. A gente tem que pontuar isso.
A gente come que nem reis, na boa. Não, a gente come bem, a gente toma banho, a gente é menos porco que americano e europeu. Não, eu assistindo aquele reality show Pesadelo na Cozinha, eu dei valor ao legado dos indígenas, porque brasileiro não é muito higiênico, mas é muito menos porco que europeu e americano. E isso é por causa que os índios tinham um excelente costume de tomar banho todo dia. Uma coisa que é óbvia pra gente, mas que não era muito óbvia pros europeus que vieram com as roupas caindo aos pedaços de apodrecendo. 5 meses no Oceano Atlântico. Esse vai ser nosso propósito, porque falar da história indígena é, tipo, muito grande. Só o século XVI já dá um podcast. O século XVII já dá outro podcast. Toda a história com os jesuítas já dá outro podcast. Mas a gente vai traçar só um breve panorama pra gente exemplificar de como esses registros que você tem das culturas indígenas chegaram até a gente. E pra vocês darem um pouquinho mais de valor a coisas que são, como eu falei, do dia a dia, são óbvias, mas que a gente não para pra pensar. Da onde isso veio? Que são heranças culturais, são heranças de hábitos que os indígenas passaram pra gente e que tornaram a nossa vida aqui no Brasil um pouco menos fodida. Século XVI. Essa terra não era habitada por um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Era habitada por, tipo, centenas de povos indígenas. E essa é a questão. A gente tem registro dos povos na costa do Brasil nessa época. Porque ninguém ia pra dentro. Porque foi o ponto de contato dos brancos com os indígenas. Exatamente. Agora, é provável que antes dos caras brancos alcançarem o Goiás, já deve ter rolado umas 15 guerras, uns 500 massacres, civilizações surgiram e desapareceram e ninguém soube porque não houve registro de escrita. Essa é a questão, principalmente quando você estuda povos africanos, você precisa de escrita para transmitir conhecimento. Os incas tinham escrita, diferente, obviamente, da ocidental. Os astecas também tinham escritas. Os incas tinham uma escrita muito curiosa que eles faziam escritas por nós. Sim, eram contas. Exatamente. Então, eram contas numa linhazinha. Então, essa é a forma de transmitir conhecimento. Já no caso dos povos indígenas do Brasil, nenhum deles foi encontrado que tenha alguma forma de transmissão de conhecimento por escrita. Existem alguns que existem rudimentos de escrita, mas assim, tudo se perdeu. Porque de 1500 até a década de 80, tu teve várias ondas de tentativa de civilizar, entre enormes aspas, os indígenas. Sim. Tentando apagar a cultura deles e impondo a cultura, entre aspas, civilizada. E esse é o problema que até rola com os astecas, cara. Os espanhóis queimaram os registros que você tem deles. Tem um padre, eu me esqueci o nome desse corno. No início ele tava acumulando conhecimento e fazendo cópias. E ele chegou a fazer um dicionário, se eu não me engano. Eu vi. Da língua dos astecas. Sim. Mas depois, quando ele viu que não tinha como converter aquele povo pra cristandade, ele queimou todo o conhecimento que ele acumulou. E por causa desse filho da puta, a gente perdeu tipo 99% de todo o conhecimento asteca. É possível que a história de um império inteiro, imagina tu pôr fogo, é o equivalente a pôr fogo na biblioteca de Alexandria, porque o cara tinha acumulado muita coisa. Foi o que aconteceu. Cara, quem tá vendo no YouTube tá vendo a foto desse cara. Desculpa, eu não lembro o nome dele. Mas outro maluco, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia dar uma surra de relho. Eu sou muito fã de história e me dá raiva quando as pessoas simplesmente formatam o HD do mundo de alguém. Quando os europeus chegaram na costa oriental da América do Sul, encontraram etnias vinculadas a 4 principais grupos linguísticos. Os Aruaques, que não são os Aruaques dessa vez. Não são os Aruaques. Os Tupis Guaranis, um dos mais famosos aqui no Brasil. Os Gês e os Caraíbas. Então, primeiro de tudo, é difícil no início a gente ter o discernimento entre grupos étnicos e grupos linguísticos. Então o que acontece? Dentro de um mesmo grupo linguístico haviam outros povos com outros dialetos e práticas culturais e filosofias. Então isso torna as coisas um pouco mais complicadas. Apesar desses povos interagirem entre eles, tu tinha grande isolamento geográfico. Menor. Então às vezes um mesmo
povo, um mesmo povo indígena, possuía várias línguas, porque isso é consequência do isolamento. Exatamente. Do isolamento social. Fazendo um link com o episódio que a gente fez das Guianas, às vezes acontece isso. Um povo que está convivendo entre dois povos diferentes acaba absorvendo elementos culturais desses dois povos e acaba formando uma nova linguagem ou uma nova maneira de pronunciar, ler, falar e escrever uma linguagem. Sim. Pensa no português, por exemplo. Nos últimos 200 anos o português mudou, né? É ridículo. Mudou bastante. Por exemplo, tu pega a pronúncia de rádio, TV e cinema da década de 50, chega a ser engraçado a maneira como eles falavam. Porque é completamente diferente da maneira com que o brasileiro fala hoje em dia. Na época dos descobrimentos, a gente pode dividir os povos nos seguintes. Você tem os mais famosos, o Tupi-Guarani, que ele se estende até a costa do Rio Grande do Sul, até perto do Pará. Digamos que a costa e grande parte do meio do Brasil era formado deles. Por isso que os tupis tiveram tanta influência na cultura brasileira. Exatamente. Você tem também os Gês, que eles ficavam mais no centro do Brasil. Eles iam desde o centro de Goiás até subindo um pouco pro centro do Pará e também um pouco no meio do Paraná e de Santa Catarina. Você tem os Aruaques, que os Aruaques são mais do oeste brasileiro. Quero dizer com isso, no meio da Amazônia, no meio do Mato Grosso e no meio do Amapá. Você tem o Caribe, que não é região geográfica, é Caribe com K, que eles ficam no norte do Amazonas. Tem os Pano, que ficam na região oeste, que seriam o Acre. Desculpa, os Pano. Vai ficar melhor. Desculpa. Você tem os Tucano, que ficam no Amazonas. Tem tucanos. Eles cheiravam muita coca. Boa. Você tem os Charruas, que são bem influentes no Uruguai e no sul do Rio Grande do Sul. Excelente refrigerante. Ah, é? Sim, adoro. O Guaraná Charrua é muito bom. Ah, é verdade, lembrei. E você tem também outros grupos, né? Os Tupis, eles podem ter dois sentidos, genéricos e específicos. Por exemplo, você pode falar dos indígenas, no geral, que a galera fala, dos tupis, ou você pode também falar dos grupos linguísticos do Brasil. E dentro dos grupos linguísticos dos tupis do Brasil, você tem uma dessas famílias maior que é o Tupi-Guarani. E eles também têm outros subgrupos linguísticos, então toma essa. Vocês têm também outros grupos linguísticos como os Cocamas, os Omáguas, os Caigangues, que são também bem famosos aqui no Rio Grande do Sul, e os Xirinós. É interessante a gente comentar que é o seguinte, se você for parar pra pensar, o Zóio citou árvore linguística, tu falou árvore linguística, né? Então, toda civilização humana, ela tem essa coisinha de tipo assim, ó, tu tem um tronco, que é uma língua básica, e a partir dela vai surgir ramificações. Isso é muito outras línguas vão surgindo a partir de uma língua básica. Exato. Então a gente reitera que tu não tinha um tupi, tu tinha várias sublinguagens do tupi. Que nem o latim, por exemplo, deu origem ao espanhol, ao português, ao francês. Os macrogês, que são, como eu falei, o segundo grupo linguístico mais influente. Isso seria uma terminologia ocidental, né? Macrogês. Seria tipo os Gs maiores. Exatamente. Ah, tá. Porque eles tiveram uma diferenciação dos tupis há mais de 6 mil anos atrás. E eles expandiram a 3 mil pelo centro-oeste do Brasil. E também dentre os grupos linguísticos que saíram do macro-G, por exemplo, os caiapós, os xerentes, os timbiaras e outros. Você também tem os caraíbas, que dentro deles saíram grupos linguísticos como os Icpas e os carijonas. Alguns deles estão também na Colômbia. Outros, os aruaques. A língua matriz aruaque. Dentro deles saíram outros grupos linguísticos, como os muras, o chapcura, os Pano, os Yanomami. Alguns grupos de tupis viviam em aldeias que podiam chegar de 500 a 700 habitantes, que eu considero algo razoável para uma vizinhança. Algumas dessas aldeias eram fortificadas com aquelas muralhas feitas de toras. Exatamente, porque existiam guerras bastante intertribais. Você não tem muita hierarquia, mas você existe, por exemplo, entre os pajés, que eram os intermediários entre o mundo religioso e o mundo dos homens, ou seja, onde nós estamos morando aqui, e os caciques, que eles eram os antigos chefes guerreiros, que ocupavam o papel de autoridade das tribos. Consequentemente, os homens também tinham, os homens de uma família, uma presença e uma autoridade maior do que as mulheres. Eles acreditavam principalmente nos bons e nos maus espíritos, Tupã e a Yang, que influenciavam os acontecimentos do cosmo e da vida deles.
Para os nossos sábios ouvintes que acompanham já há algum tempo, lembram que no podcast Serra Pelada, quem era a ponte entre os garimpeiros e o governo brasileiro? O Curió. Sebastião Curió era a ponte. Sebastião Curió. Sebastião Curió. E nesse caso da conquista brasileira foram os jesuítas. Ela é complicada, a história dos jesuítas. Ela é complicada porque você não tem unanimidade entre os jesuítas que existiam, por exemplo, aqui no sul e alguns que existiam até, por exemplo, no Mato Grosso. Você tem várias ordens jesuítas ao longo... Diferentes visões de como colonizar o país, diferentes visões de como educar os índios. Alguns faziam o máximo possível para poder apagar a cultura indígena e impor a cultura europeia. Isso rolava. Outros deixavam a coisa mais assim, tipo... Na boa, eu vou ensinar vocês catolicismo, mas eu vou traduzir esse texto para tupi. Então, tipo, alguns, como aconteceu em São Paulo, depois a gente vai citar, fizeram tradução de literatura e de histórias indígenas para o português, ou fizeram registro da cultura indígena de maneira que fosse acessível para os europeus compreender os costumes e a cultura dos povos indígenas, mas é consistente de cima a baixo da América Central até a ponta sul da América do Sul, que os jesuítas queriam impor o catolicismo e queriam eliminar as religiões que eles praticavam, que os indígenas praticavam aqui. Sim. Eles foram uma companhia religiosa, também chamada de Companhia de Jesus, que ela foi fundada em 1534. E a partir disso ela foi traga ao Brasil como uma ferramenta para catequizar os indígenas. Só que o que acontece? Os jesuítas, eles não eram a voz da coroa portuguesa ou espanhola. Eles eram uma ordem, ou seja, independente. O traçado mais parecido que eu posso fazer aqui é como se fossem templários da vida. Eles eram influentes dentro do círculo deles e eles tinham um certo grau de autonomia. Mas eles às vezes atrapalhavam os planos dos colonizadores, como a gente vai falar mais tarde. Exatamente. Os jesuítas chegaram aqui em 1549. Eles também chegaram em outras regiões da América do Sul, como no Peru em 1567 ou no México em 1572. Mas esse sistema missionário dele levou várias décadas e foi algo completamente regional. O principal objetivo das missões jesuíticas foi criar uma sociedade das bases da sociedade cristã europeia, porque eles não tinham outra visão. Ou era o ponto de vista deles do que seria o ideal para civilizar os povos indígenas. Mas isenta das maldades do homem. O que isso quer dizer? Muitos dos jesuítas não viam a coroa como uma forma de catequização, porque eles eram corrompidas pelo poder e pelo ouro, o que de uma certa forma é correto. Para atingirem o objetivo, os jesuítas desenvolveram técnicas de contato e atração dos indígenas. Ou seja, eles... Peraí. Padres católicos atraindo inocentes? That's right. Oh my God. Eles aprenderam os costumes, línguas. Os indígenas aprenderam a língua tupi e começaram a construir povoados que às vezes chegavam a milhares de indivíduos. Eles dispunham de uma escala média autossuficientes. Você tinha caça, você tinha preparo de alimentos, você tinha atividades comunitárias. Tu tinha hortas, tu tinha plantações, tu tinha organização de colheitas que sustentavam os habitantes ali da missão jesuíta. O sistema missioneiro buscou então traduzir e inserir esses valores na missão dos indígenas, mas como a gente falou, eram várias. Você tem missões portuguesas e espanholas. Só que nesta época, teoricamente, todo o oeste do Brasil que passa ali no meio de São Paulo era para ser espanhol. But bandeirantes. Bandeirantes, em outras palavras, caçadores de escravos e mercenários, eles expandiram os domínios portugueses do Brasil. Aí começa o brasileiro fazendo sacanagem para poder levar vantagem em cima dos outros. Então o que acontece no que deveria ser, ou que foi na época, a parte espanhola do Tratado de Tordesilhas, que engloba praticamente tudo que é de São Paulo para oeste, eram missões espanholas. E por outro lado, eram as missões portuguesas. As missões espanholas são muito mais numerosas do que as portuguesas. Você tem algumas ali na região que hoje é Natal, perto de São Luís, e Belém. Você não tem nenhuma no estado do Rio, em São Paulo. E passando da linha do Tratado de Tordesilhas, você tem várias espanholas, por exemplo, no Norte do Rio Grande do Sul, que é uma das mais famosas. Você tem perto da região de Mato Grosso. Você tem várias na região da Amazônia.
E você também tem algumas no Paraguai e na atual região da Bolívia. Os bandeirantes começaram já a fazer a sua empreitada a partir de 1630. Então o que acontece? Esses caçadores de escravos não estavam nem aí. Se eram indígenas, se eram escravos, eles queriam escravizar e coletar seus lucros disso. Você tem registro de povos, de missionários pegando em armas para defender junto com os indígenas suas missões. E você também tem registro de que essa resistência foi à toa, de que não deu certo. Por exemplo, em 1630, registrou-se que tenham sido mortos ou aprisionados 30 mil nativos do Paraguai, na região só do Paraguai. Se eu não me engano, para quem quiser ver esses fatos, de fato, existe um filme bastante fiel aos eventos históricos chamado A Missão. E ele se passa, se eu não me engano, na região do Paraguai, numa missão ali no Paraguai. É um filme muito foda, eu recomendo. E tem as cenas das batalhas dos jesuítas lutando contra os bandeirantes. E algumas tribos indígenas eram aliadas dos bandeirantes. Sim. Tentando eliminar a missão que tinha sido construída pelos jesuítas no cu do mato. No século XVII é que teve uma época em que Portugal e Espanha eram governadas pelo mesmo rei, a União Ibérica. Então, na Europa as coisas estavam tumultuadas demais para que eles conseguissem ter alguma influência aqui. Então você tem esse atrito entre indígenas, jesuítas e bandeirantes, às vezes formando um triângulo de conflitos, um brigava com outro, brigava com outro, brigava com outro, brigava com uma outro. guerra de três lados. Exatamente. Como a gente não vai se aprofundar muito nisso, que esse tema é muito grande, mas o que eu quero dizer é que através dessas missões é que chegaram os primeiros registros de cultura, de hábitos, de culinária, de palavras indígenas. Os bandeirantes, assim como os jesuítas, falavam o tupi, andavam descalços pela mata e incorporaram a cultura indígena ao seu cotidiano. Era inevitável porque o modo de vida indígena era o melhor adaptado ao local que os caras estavam. Então eles precisavam se adaptar ou morrer, porque não dava para aplicar o modo de vida europeu aqui num lugar com um clima diferente, com animais diferentes, com ameaças diferentes, com uma geografia diferente. Eles tinham que aprender alguma coisa dos indígenas para ter algum tipo de vantagem para conseguir cumprir com a missão deles, seja explorar, desbravar a região ou matar e caçar a gente. O governo das missões, ele era exclusivamente respeitando as hierarquias indígenas, os caciques e os pajés. Mas isso não quer dizer que você não tem relatos de crueldades feitas por jesuítas. Em algumas missões da Amazônia, que foram várias, você tem diferentes tipos de missões que acabaram em até mesmo massacres de indígenas ou de aprisionamento deles. A coisa variava dependendo da região. Eu não duvido que não tenha acontecido diversos casos de síndrome da cabana, assim, por causa do isolamento geográfico de algumas das missões. Então, o que acontecia mais ou menos nesses lugares, só para dar um panorama, é que as atividades que passavam para os indígenas eram principalmente de cotidiano, por exemplo. Às 7 horas começavam os trabalhos e a galera começava a rezar. Você tinha também um lanche coletivo por em torno das 16 horas. Pelas 20 e 21 horas eles recolhiam as comidas e também faziam a última oração do dia. O principal caso das orações e também da transmissão de conhecimentos era oral. Você não tinha muita preocupação com a passagem de conhecimento escrita para os indígenas. Então você não tem muitos registros indígenas escritos sobre essa época. Mas isso não quer dizer que não existam casos. O cacique Nicolas Yapuy, numa das missões argentinas de Santa Maria, escrevia em Guarani e ele teve 2 livros impressos, um deles de catecismo em espanhol e um livro de sermões em Guarani. Melchor escreveu a história da sua aldeia Corpus Christi e o índio Velázquez de Loreto era também um bom escritor. Então, através desse ensino oral, alguns deles conseguiam se adaptar para produzir a escrita, mas eles também iam para arte. Eles também iam para cerâmica, para trabalhos religiosos e principalmente para planta
e também para caça. É importante dizer o seguinte, que quando a gente fala de escrita, eles não criaram um alfabeto baseado no Tupi-Guarani ou no Guarani. Eles utilizavam o alfabeto ocidental para poder transformar aquelas palavras, aqueles fonemas em uma coisa que fosse possível de ser descrevida em alfabeto greco-romano. Hoje em dia, depois de muita luta, depois de muita reversão de algumas imposições feitas pelos ocidentais, pelos europeus, a gente tem escolas que ensinam Guarani, a gente tem escolas que ensinam Tupi, a gente tem escolas que ensinam em aldeias as línguas indígenas. E o pessoal repassa esse conhecimento dessas línguas através de escrita em alfabeto greco-romano. Porque essas línguas indígenas não tinham uma língua escrita. Eles tinham a língua falada, mas teve que ser feita uma adaptação. Sim. Se manteve a fonética, porque o alfabeto greco-romano permite, né, cabe dentro da fonética do alfabeto greco-romano, mas é através do alfabeto que a gente usa no dia a dia que é escrita essas línguas indígenas. Mas originalmente elas não tinham alfabeto. Os principais elementos eram também de agricultura, música, teatro, pintura, gravura, escultura, oratória, também domesticação de animais. Animais, por exemplo, que não existiam aqui nas Américas. Por exemplo, cavalo não é daqui. Eles criavam ovelha também. Então, vale lembrar que, até mesmo entrando um pouquinho nesse tema, para você construir uma civilização, cavalo ajuda de formas gigantescas a tudo, até mesmo a arar a terra. Por isso que aqui você tem grandes dificuldades biológicas de você construir grandes civilizações. Por exemplo, os incas utilizavam lhama. Mas a lhama é um bicho chato pra caralho. Você utilizava para transportar, para comer, mas ela não é um cavalo, você não consegue montar em cima dela. Ela não tem força suficiente. Você utiliza ela para transportar bens, você amarra coisas em volta dela, como vários povos ainda utilizam na Bolívia e no Peru. Acontece que os jesuítas foram todos expulsos do continente americano através de um decreto do Marquês de Pombal de 1758. O Marquês de Pombal foi um diplomata português de Portugal. Já tinha um grande febre se espalhando de que os jesuítas estão tendo muita autonomia, eles estão fazendo um império muito grande e eles estão arquitetando um golpe na coroa, sendo que eles estavam tipo na mata do Paraguai. Estavam mais preocupados em capinar um terreno para poder plantar milho do que dar um golpe na coroa. Então eles obrigaram os jesuítas a saírem, que obviamente eles não saíram na hora, mas até o início do século XIX você praticamente não tem mais nenhum jesuíta em suas missões. O Marquês de Pombal ele era basicamente o primeiro-ministro e ele era uma espécie de rei por trás do rei. Ele era um fazedor de reis, né? Tem esse termo. E ele era a figura absolutista, a figura que controlava a política e os rumos da política em Portugal. Então, durante o período do governo dele, as ações dele são muito mais marcantes e influentes em Portugal e no Brasil do que dos reis. Mas essa expulsão foi bem mal vista no geral. Vários poetas e vários estudiosos da época. Mas os artistas que se fodam. Os artistas que se fodam, mas a coisa era bem vista. Mas isso não quer dizer que, como a gente falou, e a gente vai enfatizar, vários registros que você tem indígenas, eles falam em catequizar, em domar, em amansar esses indígenas. Todo esse legado de educação jesuíta acabou não deixando nada material para os indígenas. Muitos deles não chegaram a escrever, por exemplo, sobre as suas aldeias. Você tem alguns jesuítas falando de caciques, de pajés, mas você não tem jesuítas falando, hoje o fulaninho de tal fez essa coisa aqui. Tu tem registro do dia a dia, tu não tem registro da cultura indígena. Exatamente, não fala. Mas é que porque eles queriam apagar, querendo ou não, eles queriam apagar a cultura indígena e queriam impor a cultura europeia. Eles queriam impor um modo de vida ocidental e um modo de vida cristão. Então, eles não tinham nem a mais puta vaga preocupação em fazer qualquer tipo de registro sobre o que existia antes, porque pra eles estava errado o que tinha antes. Pra eles o certo é o que eles estavam ensinando pros índios agora. Sim. Então não existia essa preocupação. E você teve vários descendentes de indígenas com jesuítas, né? O Brasil é feito disso.
E um registro interessante, já no século XIX, um viajante chamado Auguste de Saint-Hilaire, que estava passando pela província aqui do Rio Grande do Sul, em 1820, escreveu que ele passou pelo povoado indígena, que ele registrou o seguinte: entre os indígenas via apenas uma mulher que viveu sob o governo dos jesuítas, e ela pronunciava o nome dos jesuítas com profundo respeito. Porém, muitos guaranis se lembram de haver ouvido de seus pais ou avós falar deles, dizendo que quando esses religiosos administravam a região, foi um tempo de felicidade. A gente tem os maiores registros dessa época, do século XVI ao finalzinho do século XVIII, é o nosso mosaico de transmissão de conhecimento dos indígenas. Muitos deles, os modos de vida deles ainda se mantêm hoje, como a gente vai falar alguns deles, mas depois a gente vai chegar na história dos indígenas brevemente no século XIX, 20 e 21, que não foi tão complexa assim, mas parafraseando um grande líder indígena que eu gosto muito, o Ailton Krenak, ele fala que a história indígena sempre foi e sempre será resistir. E a partir do século XIX, que pode-se dizer que começou uma resistência que é bem atual dos povos indígenas. Falamos muito de religiosos no Brasil. Falamos. Eu tô com fome. Vamos falar de comida. Vamos falar de comida. Comida, food. Quando a galera branca chegou aqui, várias coisas que eram cultivadas aqui, ninguém sabia como fazer isso. Ninguém sabia cozinhar. Porra. Comia aquelas coisinhas ruins, aquelas caravelas desgraçadas. Eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. Por exemplo, os maiores legados indígenas que a gente tem das plantas nativas aqui são milho, que é maravilhoso. Milho é de Deus. Então, o milho ele já era domesticado até mesmo na América Central. Ele era bem famoso no México através dos astecas. E na América do Norte também. Mas ele já estava aqui, no geral. Então, tudo que envolve milho não existia, cara. Pipoca. Isso quer dizer que o Carlos Magno na Europa nunca um dia assistindo um filme tava comendo uma pipoca? Nunca. Cara, não tinha pipoca na Europa. Até mesmo batatas, cara. Sim, a batata foi depois pra lá. Você teve uma variedade enorme de batatas no Peru, na Bolívia, nos Andes no geral, tipo, centenas de batatas. Eu que sou doente por batata. Eu adoro batata em todas as suas formas, desde a vodka até o franguinho, a cerveja com batata. E a batata é uma daquelas coisas assim que são maravilhosas. Ela já salvou astronautas em Marte. E cara, tu olha pra aquelas batatas chilenas e são tantas cores assim, dá vontade de comer tudo, porque todas elas são bonitinhas. Deve ser fantástico. Deve ter um sabor tão fantástico. Imagina fazer batata frita de tudo aquilo, tipo roxo, verde, deve ter tantos gostos e sabores diferentes aquelas batatas deles. Genial. Então, e os milhos coloridos. Também tem. Porque tu tem um arco-íris de milhos, né? Tem milhos de todas as cores. Isso é interessante. Num livro que eu gosto muito de 1490... Não, um livro chamado 1493, não é de 1493, ele fala dessa variação genética do milho e da batata, que foi, tipo, crucial para os incas. E elas existem até hoje, elas ainda são cultivadas. No Chile tu encontra, no Chile e na Bolívia tu encontra. Só que tem também convenções, tipo, super eventos nos Estados Unidos, que eu tenho notícia, de que eles fazem, tipo, o Festival da Batata, e tem, tipo, milhares, assim. E foi assim que esse cara começou a escrever um livro sobre, tipo, colonização, porque ele foi numa feira com o filho dele e viu, tipo, olha, todas essas batatas aqui são dos Andes, e ele ficou, que legal. Vou escrever um livro sobre colonização. Aí é o aspecto bom dos hipsters, porque provavelmente foi a gourmetização da batata que fez com que a galera tirasse da Bolívia e trouxesse para outros lugares essas batatas que quase se extinguiram, porque a batata inglesa, que a gente chama, é a que se tornou o estereótipo da batata, né? Sim. Então, além disso, você tem pimenta, caju, você tem chocolate. Cara, imagina que Imagina um mundo sem chocolate, que inferno seria.
nenhum eurasiático ou africano comia chocolate, cara. Cara, Porque o cacau vem do México. chocolate era caro já naquela época, porque ele era utilizado como moeda pelos... Os astecas, se eu não me engano, utilizavam ele como de maneira ritualística e como uma forma de moeda. Eu também utilizaria. Cara, o cacau é curioso porque ele é extremamente venenoso para uma série de espécies. Por exemplo... Teu cachorro. Não, pelo amor de Deus, nunca dê chocolate pra cachorro. É extremamente venenoso. Ele é uma coisa efetivamente venenosa, Sim. mas por algum puta motivo do caralho, Deus, sei lá, nos deu essa bênção. A gente é imune ao chocolate. É tipo café. O café é um veneno que as plantas fazem pra afastar insetos. Tipo, é veneno pros outros, mas faz bem pra nós. Nenhuma formiga vai vir comer o seu café, por exemplo. O abacaxi, porra. O amendoim, o mamão, a abóbora e o feijão, velho, feijão. Não dá pra ver sem feijão, não dá pra ver sem amendoim, cara. Pô, um amendoinzinho com Feijão. Cara, imagina tu tomando velho. uma cervejinha domingo e não ter um amendoim. Feijão, cara. Os indígenas também preparavam comidas cozidas. Por exemplo, eles domesticaram a mandioca, várias plantas nativas. Eles pegaram de laço a mandioca Exato, começaram a... e... segura essa mandioca. Como pirão, assavam dentro de folhas de bananeira outros alimentos à base de milho. Cara, imagina que não tinha polenta, cara, porque é a base de milho essa desgraça. Cara... Sabia que eu descobri há, tipo, 4 anos, ou um pouco menos, que tipo, polenta era milho. Vocês... Tem também... Caralho, como é que tu não sabia que polenta Sei lá, veio do cara, eu nunca milho? tinha parado pra pensar, nossa, do que será que é isso? Milho é tipo batata, possui N formas, Enfim, N evoluções culinárias. o consumo também de doces como a paçoca, farofa feitas também com peixes eram bem famosos entre os indígenas. Esse é o costume de pegar alguma carnezinha e morar e socar na farofa é indígena. É indígena. Então, Os indígenas também consumiam insetos invertebrados. meu pai explicou pra mim que Oh my God, as here it toras de árvore, quando elas estão bem fofinhas, porque elas estão bastante podres, são as melhores pra tu encontrar aqueles borós mais grossos. O nome é boró. São as larvas daqueles cascudões. E aquelas larvas, elas são super gostosas se tu preparar com comida. É como tu preparar, sei lá, uma ostra ou um molúsculo, entendeu? O gosto, só que o gosto puxa um pouquinho mais pro lado vegetal, né? Por causa que não é um bicho do mar, é um bicho que nasce no meio de uma árvore. E teu pai Mas, comia? sim, Uau. porque meu pai passava fome É. quando era criança. No futuro vocês vão descobrir sobre isso. Então, tipo, esses borós da árvore são muito gostosos. Já comeu? Já. Insetos também, por exemplo, aqueles, mais de origem chinesa, aqueles besouros que dão no amendoim, eles têm um gostinho semelhante à canela e eles ficam muito gostosos misturados com chocolate. Quem diria que vocês escutariam algo assim no Geo Pizza? Como insetos! Olha, eu não vou dizer que não comam, né? Porque, assim, é bem mais inofensivo e nutritivo do que ficar comendo carne. Não, um bifinho ali. Sabe um que é. bichinho. Enfim, você tem relatos de espanhóis dizendo assim... Nós vimos nativos, tipo, comendo coisas da cabeça um dos outros. Isso foi esquisito demais, estou perturbado. Beijos, sabe? Então, é porque eles comiam piolhos um do outro. Mas será que isso é um hábito prejudicial? Eu acho que não, pô. Eles também consumiam lagartixas, que eu acho uma coisa bem lógica, né? Põe no espetinho, põe no fogo e papa. Vale lembrar que não só os indígenas levaram o seu legado culinário para os europeus. Vice-versa também. Como eu falei brevemente, cavalo não existia. Os europeus introduziram o anzol, que facilitou muito a pesca dos indígenas, que eles eram um dos principais consumidores de peixes. Peixes não era uma coisa tão consumida por europeus assim, não era uma coisa tão corriqueira, mas até era regional. Até era nas regiões litorâneas, como tu falou, né? Sim. Como o Brasil é rico em rios, em lagos, em água que dá peixe, então tinha muita gente pescando. Mas imagino que, por exemplo, a rede também os índios pegaram dos europeus. Além disso, eles introduziram espécies exóticas, como a banana, como nós falamos da República das Bananas, veio do Sudeste Asiático. E não é da América original da América do Sul. Exatamente. Da introdução do gado, facilitou deslocamentos, aragem de terra, lavouras. Também cachorros facilitaram a tribo de proteção e de ameaças, que foram bastante utilizados por charrus e guaicurus. Sim, o cachorro no interior, cara, como a gente comentou no episódio Operação Prato. Operação Prato dos Chupa
Chupa-chupa. Chupa-chupa, o cachorro é o alarme teu no interior, né? Hábitos, por exemplo, de dormir em redes é uma coisa completamente indígena, na qual eles utilizavam dentro de suas ocas. O hábito de andar descalço, que é maravilhoso. Eu não entendo como as pessoas não fazem isso. Me parece a coisa mais prática e mais lógica de, tipo, é natural que em outros lugares do mundo isso tivesse sido inventado, sabe? Sim. E eu não entendo como não foi, mas ela é uma invenção de Pindorama. Exactly. A influência cultural indígena também não para por aí. Principalmente a língua portuguesa brasileira tem influência das línguas indígenas. Existem 20 mil palavras que foram absorvidas das línguas indígenas e, até hoje, são utilizadas dentro da língua portuguesa brazuca. Várias palavras, principalmente ligadas à flora e fauna, como abacaxi, caju, mandioca e tatu. E palavras também com nomes próprios, por exemplo, o Parque Ibirapuera, São Paulo, que é um parque que eu nunca fui o pior parque em toda a minha vida. Ibirapuera significa lugar que já foi mato. E o rio Tietê, também em São Paulo, que significa rio verdadeiro. E existem diversas, 7 línguas estão incluídas no Inventário Nacional de Diversidade Linguística, nas quais 6 são indígenas. As Azurine, do Trocará, a língua Guarani Mibia, as línguas Nuruquá, Matipu, Cuicuru e Calapalo. São mais de 900 referências de etnias e línguas indígenas coletadas entre os séculos 17 e 20, catalogadas através do mapa étnico histórico do Brasil. Existem aqui mais de 200 línguas indígenas registradas, das quais 180 são faladas até hoje. Além disso, as contribuições dela é de que cerca de 80% das palavras, como eu falei, que nomeiam plantas, bichos brasileiros, são oriundas do Tupinambá, o mais conhecido idioma nacional nativo. Considerando que o total de línguas do Brasil é 180, o tronco tupi reúne 40, que corresponde a 22,2%. Isso as que sobreviveram até hoje, né? E que tiveram tempo de influenciar os colonizadores. Sim. Outros verbos, não só nome de coisas como pipocar, cutucar, essas palavras foram aprendidas pelos portugueses e misturadas com a língua gramatical. E ao longo do tempo, essa língua se dividiu em duas. A língua geral amazônica, que é a mais falada no Maranhão e no Pará, e a língua geral paulista, que é corrente do sudeste do país. Até a metade do século XVIII, essa era a língua mais falada por aqui. Os povos indígenas sempre viveram com situações de multilinguismo e até hoje isso se mantém. Não é raro encontrar sociedades ou indivíduos em situações de bilinguismo ou até mesmo trilinguismo e multilinguismo. Isso acontece nas fronteiras, por exemplo, do Brasil com a Bolívia, do Brasil com a Colômbia, do Brasil com a Guiana, onde tu tem povos indígenas que falam a língua deles, natural deles. Aí eles falam português, por causa que eles interagem com o Brasil. Um bom exemplo disso é os índios da família linguística tucano, que são grande parte localizados no rio Uapes, um dos grandes formadores do Rio Negro, no Amazonas, que ele vai da Colômbia até o Brasil. Esses habitantes, eles costumam falar de 3 a 5 línguas, ou mais, havendo até poliglotas na região que dominam 8 a 10. Um homem, por exemplo, às vezes, ele fala a mesma língua que o seu pai, e o que é bom, eles partilham o mesmo grupo linguístico, mas, no entanto, às vezes, ele costuma se casar com uma mulher que não fala uma língua parecida com a dele, ou seja, pertence a outro grupo linguístico, aumentando a variância e o conhecimento dele sobre línguas. Os povos tucanos, como falei no caso, eles são tipicamente multilinguísticas. Às vezes, nesse contexto, uma das línguas ela se torna um meio de comunicação mais usado. É tipo uma língua franca, como o inglês é pra gente, ou às vezes, como o português é muito utilizado pelos guaranis, como se fosse a língua franca deles. É a língua intermediária entre duas populações diferentes que falam línguas próprias. Exatamente. Por exemplo, a língua tucano, que pertence à família tucano, tem uma posição dessas
no ramo linguístico. Os Walpis utilizam a língua dos tucanos como um vínculo entre elas e diferentes tribos, como os Arapás ou os Tariana. É o inglês deles. É o inglês É o deles. inglês deles. Essas línguas deixaram um forte legado, principalmente em algumas regiões do oeste brasileiro. Por exemplo, a pronunciação de Cuiabá, que fica no Mato Grosso, vem uma pronúncia dos fonemas bem parecida com os indígenas. Por exemplo, em vez de se falar chuva ou caju, se fala chuva ou caju, que é algo originalmente da região. Então, algumas dessas palavras são indígenas e eu vou usar muito rapidamente elas aqui, senão só esse trecho vai ter tipo 50 minutos. Aracaju é uma palavra do Tupi-Guarani. Baiacu também. Butantã, Caatinga, Cacau do Nahatwali, que quer dizer caroço. Caipira, que nós vamos entrar em breve, também do Tupi-Guarani, que quer dizer dentro do mato. Capim, do Tupi-Guarani, quer dizer folha. Papacapim, que é um dos índios mais importantes da história do Brasil. Capivara, Carioca, Copacabana, Curitiba e Guatemi, que é uma palavra do Rio Tupi, que quer dizer rio ondulante. Oiapoque, obviamente, paçoca, pamonha, piranha, pitanga, tamanduá, tucano, urubu. Ien, no século XVI era como os portugueses se referiam ao falatório interminável dos índios tupis. É a mesma coisa que os romanos falando dos bárbaros, que tipo, bar. É exatamente isso. Perereca, pororoca e assim por diante. E nesse mix de culturas a gente tem um dos elementos culturais muitíssimo importante, que Qual seria ele? o caipira, o sertanejo e o caboclo. Vamos fazer o seguinte, gostei de você. Gostou de mim? Fui com a tua cara. Aí vamos. Gostei de ti. Aí sim, pô. Além do espelho, além de pano, vou te dar esse chapéu. Vai, porra nenhuma. Ah, esse chapéu é teu. É meu? É. Fechou, porra! Puta que Porra! pariu. Pode vir. Vem! Esse chapéu é foda. Pedro, vai. Caipira é um termo que designa, desde os tempos coloniais brasileiros, moradores da roça. Você, no caso. Existem várias explicações etimológicas para a origem do termo caipira, e todos eles sempre a partir da língua tupi. Essa designação compreende principalmente ao interior do estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Rondônia. Para se referir à galera que trabalha com a roça e com a grande migração italiana que ocorreu para as fazendas de café em São Paulo. É engraçado citar isso porque, por exemplo, um dos maiores ícones da cultura caipira na história do Brasil é o maior cineasta da história do Brasil, que é o Mazzaropi. E Mazzaropi é um sobrenome de origem italiana. E ele foi um dos caras que mais respeitou e mais trouxe para o povo burguesinho da cidade representação respeitosa do que é a diversidade da cultura caipira, principalmente no interior de Minas, São Paulo. Tipo, a maior parte dos filmes dele tratam da cultura caipira. E o caipira conserva ainda dialetos que eram originais do português arcaico, como pregunta e não pergunta, ou breganha e não barganha, e praticamente então também... não é a galera falando errado, porque é do interior. A galera falando certo. Falando certo, só que português de Portugal. Falando certo. Mas ela também sofreu um mix do jeito que os indígenas tinham de pronunciar as línguas portuguesas e europeias. Por exemplo, palha, mulher, colher, orelha, olhos. No caso, paia, mulher, coié, orelha, olhos. É uma variação que vários indígenas utilizavam, que ficaram até hoje no elemento caipira. E também vem disso o quê? A música caipira. A música caipira, que era a música sertaneja de raiz, que é da onde surgiu a música sertaneja, veio principalmente desse mix que aconteceu. A música sertaneja foi introduzida no Brasil em 1910 por vários compositores
não só rurais, mas também urbanos que utilizavam toda essa cultura. Provavelmente já eram cancioneiros que tocavam em roda de viola na época, mas 1910 coincide com o período que começam a surgir as primeiras gravadoras aqui no Brasil. Então é os primeiros registros sonoros que tu tem de música caipira. Mas eu acho que música caipira já é bem antes, porque tu tem pinturas ali do século XIX com a galera, tipo, violando um tocão, sabe? E também tem dessa região o melhor legado culinário do Brasil, como, por exemplo, do polvilho, o pão de queijo, que o polvilho é conhecido como o biscoito Globo, aí no Rio de Janeiro. Ambrosia, a vaca atolada, o frango com quiabo, que é ótimo. Doce de leite, goiabada, cara, só vantagem. Só coisinha boa, só coisinha gotosa. Deu de 10 a 0. Antes eu havia comentado da evolução da língua brasileira que nunca terminou e provavelmente nunca vai terminar. E a gente tava falando que o sertanejo mudou, né? Sim. Porque antigamente tu tinha moda de viola, virou sertanejo. Nos anos 80, o sertanejo, pra quem se lembra, Chitãozinho, Choró, Leandro e Leonardo, o sertanejo do interior veio pra cidade e recebeu a influência, adivinha do quê? Oh boy. Menino magrão de Não. apartamento. Recebeu a influência do hard rock e do hair metal, tipo Van Halen, americano. É por isso que Chitãozinho e Choró nos anos 80 tem tanta guitarra. Então nunca para de evoluir. E depois tu teve o sertanejo universitário. Hoje em dia tu tem o sertanejo influenciado pela cultura black americana. Então, tipo, nunca para de evoluir. Sim. Sempre vai acumulando coisas novas. Apesar de que, se você hoje quiser conferir, tipo, o que é um sertanejo de raiz, truzeira mesmo, é estranho eu recomendar isso, mas tipo, a TV Aparecida tem alguns excelentes shows de música que eles trazem os artistas, que alguns devem ter 90 anos de idade, que tocam as músicas que os avós deles tocavam. Bom, vamos virar este século. Todos esses legados eles foram trazidos para nós do século XVI ao século XVIII. E após a expulsão dos jesuítas no século XIX, você começa com uma verdadeira cultura de resistência, não que não tivesse antes, mas contra o governo brasileiro. Pero Vaz de Caminha, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, primeiramente. Como foi a viagem? Porra, inesquecível. É mesmo? Nossa, o senhor ia ter gostado muito de estar lá, viu? Eu notei pela sua carta. Disse assim, majestade, pode vir que tá valendo. Tava. O pessoal tá animadaço. Tava mesmo. Uhul, muito ru. KKKKK. Queria entender um pouco. Os indígenas nessa época do século XIX, eles começam a ser romantizados, eles começam a ser vistos como um símbolo nacional. Nesse período, por exemplo, é que autores como José de Alencar escrevem aqueles livros épicos e chatos pra caralho, como Iracema, o Guarani. Existe aquela composição, né? Esqueci o Guarani. Do Carlos Gomes. Composição épica brasileira, tratando deste personagem importante e heróico que é um índio. Então existe essa valorização da cultura indígena, só que é uma coisa romantizada. Mas é claro, isso não quer dizer que não houveram problemas do governo brasileiro com os povos indígenas. Claro Como sempre. Claro que não. O que vamos fazer com estes povos que estão aqui? Pois você começa a ter uma imigração em massa de imigrantes europeus. Eles querem terra. De quem você vai tirar essa terra? Alemães, italianos, alguns poloneses no Paraná. Começa a expandir os centros urbanos e você começa a ter alguns conflitos. Já tinha proibições de escravização indígena desde a época colonial, embora isso nunca era levado muito a sério, mas havia essa tentativa de idealização, mas não se sabia como se aproximar desses povos. E tu sempre teve trabalho análogo à escravidão, por exemplo, teve muito trabalho análogo à escravidão na Amazônia, com gente de todas as raças, credos e cores sendo explorada para poder extrair a borracha. Em 1850 a gente tem a Lei de Terras brasileira, que estabelecia as reservas de terras de indígenas
como se fossem um tipo de propriedade deles, mas em 1854 veio, como se fosse uma emenda, explicar como era esse tipo de política, que era subordinada ao Império Brasileiro da época. O que ele dizia? Dizia que as terras indígenas, abre aspas, não poderiam ser alienadas do governo imperial por ato especial, por permitir o seu estado de civilização. Basicamente assim, eu deixo tu existir, mas tipo... Eu deixo tu viver aí, mas não é teu. Mas não é teu e fica de olho aí, porque, né? Em 1861, a questão dos indígenas passou à esfera do Ministério da Agricultura e de Obras Públicas. O que nunca é um bom sinal quando o Ministério da Agricultura tá administrando os indígenas. É, né? No decorrer do século XIX, incentivados pela política que derivou da coroa portuguesa, as câmaras municipais e os moradores intensificaram suas investidas para se apoderar das terras indígenas e dos coletivos das aldeias. Essas eram descritas como decadentes e miseráveis, que estavam continuando despertando conflitos, pois os indígenas ainda estavam preservando-as. Esses conflitos geram alguns massacres. Aqui no Rio Grande do Sul ficou famoso o massacre dos bugres, que durou muito tempo, foi século XX adentro. Os bugres foram, tipo, massacrados. Hoje houve um genocídio. Não comparando tragédia, de novo, a gente não gosta de comparar tragédia. Eu arriscaria dizer que, assim, aqui no Brasil foi um costume cultural matar índio. Nos Estados Unidos coincide com o mesmo período histórico, né? Durante a Guerra Civil Americana, por exemplo, o Norte estava lutando em duas frentes. Ele estava lutando contra o Sul e ao Oeste dos Estados Unidos, eles estavam tentando eliminar os índios. A Guerra Civil Americana é o único caso onde um país que estava lutando em duas frentes venceu as duas. Sim. E lá houve uma política de extermínio racial dos índios Fortes. Imposta pelo governo. Pela União. Pela União. No caso, tipo, é só lembrar, General Custer, tá ligado? Tipo, tem altas histórias horríveis desse período da caça aos índios nos Estados Unidos. Tipo, histórias comparáveis aos nazistas caçando e contendo os judeus. Ou as fomes impostas a países da União Soviética pelo governo do Stalin, sabe? Quando ele fechava um território, tipo, não podia entrar comida lá. E foi o que o governo americano fez com alguns povos indígenas nos Estados Unidos. E coincide, como eu falei, com esse período histórico aqui no Brasil. Ali meiuca do século XIX, década de 40 e 50. No século XIX você tem a extinção de várias aldeias, e uma das mais famosas foi a aldeia de São Lourenço, que era no Rio de Janeiro, extinta em 1866. Desde 1861, a Câmara Municipal de Niterói solicitava à presidência da província a incorporação desses terrenos na sesmaria da aldeia, alegando esses serem os melhores para o município e também para quem vivesse nessas aldeias. Alegavam que esses indígenas estavam criando despesas para a cidade e também estavam conservando e espalhando doenças, embora você não tenha no decreto nada que explique mais sobre isso. Eu acho que era mais uma questão de preconceito, por causa que índios têm pele mais escura, índios são mais pobres, então, né? O pessoal, tipo, olhava pra lá e, tipo, vamos eliminar essa gente. Porque muito costume daquela época, tipo, resolver o problema matando pra caralho pessoas. E imagina século XIX, claro, você tem expansão de centros urbanos bastante, só que assim, cara, comparado, sei lá, só o que é a nossa cidade, no século XIX ela era tipo 3 bairros. E hoje ela é tipo um centro metropolitano e ainda tem muito espaço verde, sabe? Então eu fico pensando... Se tu olha pro mapa do Rio de Janeiro naquela época, tu pensa assim, fizeram isso só de filha da putagem. Pois é. Porque espaço não faltava. Pois é. Assim, claro que deveria ter mais tribos indígenas naquela época, mas assim, podia ter outro tipo de negociação. E depois a gente passa pro século XX, que essa é uma situação cabulosíssima. Uma situação cabulosíssima. O que tava ruim fica pior. Fica pior. Você conhece a Comissão Nacional da Verdade? Conheço. Ela foi criada durante o governo da Dilma Rousseff para investigar principalmente crimes e violações de direitos que ocorreram na ditadura militar. E esses crimes não envolveram só, como muita gente gosta de pensar, homens barbudos magrãos de apartamento. Não envolveu só maconheiro vagabundo comunista. Envolveu também gente que tava cuidando da própria vida e não tava fazendo nada pra ninguém. Existe
uma estimativa de que ao menos mais de 8 mil indígenas foram mortos de 1964 a 1985. Além desses mortos, você tem vários feridos, expulsão de terras, trabalhos forçados, torturas, maus tratos, tentativas de extermínio, e é uma coisa que vai além dos documentos, porque tu tem várias fotos dessa época que é tipo... cabulosas. Tenso, cara. Coisas que se eu publicasse no YouTube, nosso canal ia ser deletado. É, tipo assim, não tem muito como você argumentar que não Porque tem ocorreu, fotos. Porque tem foto de pessoas que aparentam muito ser militares ou superiores com, tipo, indígenas, tipo, abertos, sabe? Tipo, como se fosse um javali, sabe? De novo, é aquela história. Pessoas brancas tratando indígenas como bicho. Isso, a gente não precisa ir muito longe. Existe um documentário que você encontra fácil no YouTube, que é sobre os povos indígenas do Brasil. É bem bom. E eles fazem umas entrevistas com pessoas na rua, e não é é uns 3 que falam tipo, índio é tipo gente, mas é mais bicho do que gente. E eu fiquei tipo, caralho, seu filho de uma puta, como é que... da onde você tirou essa ideia, sabe? Tipo, sim. São seres humanos com o mesmo valor que você. Mas enfim, outros tempos, outros pensamentos. São pessoas que já vêm de uma criação, já vêm de um pensamento que vem do berço, olhar pros outros de maneira inferior, sabe? Ainda dentro dessa questão do governo dos militares durante a década de 70, existia já na época uma organização, e uma das coisas que eles faziam, pelo menos o costume assim que eu vi sendo descrito por uma professora de uma escola que ensina Kaigang, de uma tribo Kaigang, dando uma aula, ela pausou a aula para dar entrevista pros repórteres, né? E ela explicando que, tipo, nos anos 70 tinham aquele costume, tipo, fazer um panelão com comida. E aí os indígenas, mortos de fome ali por causa das condições econômicas que lhes eram impostas, eles faziam fila com, sei lá, um pratinho, uma cumbuca, sei lá, e iam pegando aquela sopa. E se tu pedisse em Kaigang, eles não te davam comida. Uau. Tu tinha que pedir em português, fazer com que aquela galera toda aprendesse português e parasse de falar Kaigang. No capítulo da Comissão da Verdade, da violação de direitos humanos e dos povos indígenas, consta que os mortos são 3.500 de Cinta Larga, Roraima, 2.150 de Waimiri-Atuari, no Amazonas, 1.180 da etnia Tapuiana, no Mato Grosso, 350 Yanomami, no Amapá, 192 Cheta, Paraná, 176 Paraná, no Mato Grosso, 118 Paracanã, no Paraíba, 85 do Chavante, Mato Grosso, 72 de Arauete, do Pará, e mais de 14 do Arara, do Pará. Então são números que it's not all made up, só para deixar isso bem claro. E muitas vezes esses registros, eles vêm de documentos, não documentos dos dias de hoje, não de documentos feitos por gente de esquerda, mas às vezes vem de registros feitos pelos próprios militares. Esse processo aberto pela Comissão da Verdade começou a ser mais pesquisado a fundo em 2012, na qual a psicanalista Maria Rita Kell começou a visitar aldeias indígenas na região do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. E ela chegou à conclusão de algumas coisas. Por exemplo, os indígenas da etnia Cinta Larga, que viviam no Noroeste do Mato Grosso e Sudeste Rondônia, desde a década de 50, se estima que uma população de 5.000 deles morreram por diversos motivos, entre eles envenenamento de alimentos misturados com arsênico, Jesus Cristo. Aviões que atiravam brinquedos contaminados com vírus de gripe, sarampo e varíola, e assassinatos e emboscadas nas quais suas aldeias eram dinamitadas ou por pistoleiros. Tu tá de sacanagem, parece coisa de filme de ficção, velho. O Brasil é um filme de ficção. Meu Deus. Muitas dessas violações de direitos humanos sofridas pelo povo Cinta Larga foram cometidas com conveniência do governo federal por meio do Serviço de Proteção ao Índio e depois da FUNAI, que permitiu a atuação de seringalistas, empresas de mineração, madeireiros e garimpeiros na busca do ouro, cassiterita e diamante no território de Cinta Larga. Faz sentido. O objetivo do governo na época, como a gente comentou no podcast sobre o Serra Pelada, é que os militares queriam desenvolver o norte, mas eu não sabia dessa, que eles estavam limpando o norte antes de desenvolver ele. E em 2013, a mesma psicanalista, a Maria Kell, esteve na terra indígena de Waimiri-Atuari, entre o Amazonas e Roraima, para investigar o assassinato
na real, um massacre de 1.500 a 2.000 indígenas. Ela concluiu que ao total foram mortos 2.650 dessa etnia. Eles foram... Em que período? Entre 1960 e 1980. Por quê? Porque a terra indígena foi afetada principalmente pela construção e a pavimentação da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e pela obra também da hidrelétrica de Balbina, e pela atuação de mineradoras e garimpeiros interessados na exploração de jazidas. A comissão também relata que em 72 a população de Waimiri Atuari era de 3.000. Em 1987, ou seja, 15 anos depois, eram de 420. Em 1993, 350. Isso é tipo crime que deveria ser julgado pelo Tribunal de Haia. Internacional. Segundo esse relatório, além dessas atividades da mineradora, eles também tiveram terras separadas, invadidas por fazendeiros que se instalavam à margem da BR-164. Então eles se aproveitavam disso para conseguir garimpar aqui na Serra Prada. Não a era gente mais viu como isso pode acontecer do nada. Não era mais fácil simplesmente expulsar eles, velho? Puta que pariu. É um jeito de expulsar, né? Praticamente. Sim, mas... Um documento da FUNAI apontou que em 81 o governo do Amazonas emitiu 338 títulos de propriedade incidente sobre a área de reserva. O esquema ficou conhecido como a grilagem paulista, ou seja, a FUNAI registrou 338 vezes de que está acontecendo alguma coisa. Então, a FUNAI sabia e ajudava a fazer merda. ou passava pano. Cara, é a velha história, tipo, a polícia vendendo arma pra bandido, sabe? A FUNAI ajudando Onde os caras. Você acha que vem as armas? A FUNAI ajudando a matar índio. No centro desse processo, o governo militar também apoiou iniciativas de colonização do território dos Waimiri Atuari, com financiamento de atividades agropecuárias, através dos programas Polo Amazônia e Proálcool, que beneficiaram, entre outras empresas, a agropecuária Jaioro. Você falou resumidamente sobre o Proálcool no episódio sobre petróleo. Sobre a maldição do petróleo. Isso. O indígena José Carvalho, responsável pelo programa Waimiri Atuari, prestou depoimentos na comissão, na verdade, em 2013. E ele falou que, por causa dessa BR-174, em 87 encontrei 375 indígenas na reserva, que originalmente, quando eu saí, haviam 1.500. O Carvalho também falou de que a versão dos militares sobre esse episódio foi que muitos desses indígenas eram encontrados mortos. E muitos deles também sumiram com os Não corpos. é barata, não morre do nada, tá ligado? Não é formiga que de manhã tu encontra morto. Ficam por causa pegando do frio. doença ali no interior, é isso que eles acham. Caralho, não. Sim. Os militares sempre fizeram em qualquer país do mundo, tá? Não é só no Brasil. Sempre fizeram as coisas na marra. É óbvio que os caras encheram de bala, os caras. Pra limpar o lugar. E muitas dessas investigações, elas ainda duram até hoje. Obviamente, como a gente viu, essa investigação começou em 2012 e ainda acontece. E ela ainda tá bolando. Deve ser a ponta do iceberg isso aí. Exatamente. Então, cara, o massacre na ditadura dos indígenas é surreal e tem bem mais que isso, mas ao total se estima que menos de 9.000, ou seja, 8.350 tenham sido exterminados. Mas imagina tu eliminar um bairro aqui de Porto Alegre. Praticamente. Matar todo mundo. É que a gente fala em número. Aí, quando a gente fala muito em número, a gente, tipo, só fica olhando pro número e só vê estatística. E, tipo, são pessoas, velho. São, tipo, gente que acordava de manhã, trabalhava pra poder ter o que comer, aí daí educava os filhos deles. São pessoas, não são, tipo, estatísticas, entendeu? Isso a gente tem que sempre comentar quando a gente fala do nosso podcast, porque a gente fala muito de desgraça. Pra pensar um pouco, assim, tipo... É gente como eu e você que sente dor quando se queima, é gente que sente fome, é gente que sente frio, é gente que quando tem filho tem que educar o filho. Caralho, são seres humanos, entendeu? E tipo, foram apagados do mapa como quem pisa em cima de uma barata, como quem toca veneno num formigueiro, sabe? Em 67 foi criado a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que substituía um órgão de 1910 chamado Serviço de Proteção ao Índio. Que protegia porra nenhuma. Né? Esse Serviço de Proteção não chegou a fazer muita coisa, mas ele tentava ocupar os indígenas contra a ocupação dos seus territórios, mas atuou de forma tímida. O Estatuto do Índio, que entrou em vigor em 73, ele trouxe alguns avanços para a questão indígena e ela foi ressaltada pela Constituição de 88, após a redemocratização, na qual ela falou que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza.
Mas, né, aquela coisa, desde o século XIX, tá, as terras aí são tuas, mas blá 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 blá. Só que acontece... Aqui no Brasil tudo é sempre a moda caralho, porque tipo, a gente tá falando de massacres que aconteceram na década de 70, da década de 60 até a década de 80, mas assim, até hoje tu tem, não digo massacres, não são milhares de pessoas mortas simultaneamente, mas tipo assim, vai lá e morre uma família inteira por causa que um cara que é dono, que tá roubando um território agrícola, tá pondo fogo numa floresta, ele vai lá e manda uns jagunços matarem uma família que tá enchendo o saco dele e tá impedindo ele de tomar conta daquele território. Então, o Estatuto do Índio, que como eu falei, entrou em vigor em 73, e a Constituição de 88, o problema é que elas entram em conflitos em diferentes aspectos sobre esses temas. Como assim entra em conflito? Existem... Me explica. O regime de tutela na qual eles estão sujeitos ao Estado, há uma disputa sobre o que quer dizer terras tradicionais indígenas, sobre o significado de etnia e a controvérsia que permanece acerca de outros temas que envolvem eles. Tudo isso lança os indígenas num contexto jurídico incerto e incoerente, muito desfavorável. Eles se contradizem. E através desses problemas, dessas contradições, é que através de lobby econômico que ocorre dentro do Congresso Nacional, por causa dos ruralistas, por causa da bancada do boi e da soja, toma início e dá margem para conflitos armados que nós sabemos que acontece. E é aí que começa a nossa história contemporânea de articulação interna dos indígenas, na qual lança diversas lideranças indígenas desses povos e através dele tenta lutar os seus direitos. O que tinha lá? Tinha montanha, tinha mar. Claro que tinha mar. Você chegou lá, tinha mar. É verdade, tinha pensado nisso. Tá, mas detalhes, mais detalhes, Detalhes, assim. que não sou bom de detalhe. Tinha... Entre esses nomes famosos, Marçal de Souza, Ailton Krenak, Marcos Terena e Raoni. O Raoni, ele era muito famoso nos anos 90, né? Ele chegou a viajar internacionalmente para poder falar dos problemas que os indígenas passavam aqui no Brasil. O Raoni, para quem não se lembra, é aquele que tem, desculpa, a catigela no beiço. Ah, famoso ele então. Sim, ele é super famoso. Famoso ele. Então, no meio de toda essa incerteza e no meio de toda essa treta que ainda vai durar séculos, eu espero que não muitos, mas alguns sim, cerca de 25% da população indígena da Amazônia, que mora só nessa região, já mora em cidades. Outra parte dela, 75%, mora ainda em partes rurais, que é a predominância da parte rural no Brasil, fica no Amazonas. Em 2006, eram 215 povos indígenas, com uma população de 345 mil indígenas. Mas no censo de 2010, 817 mil pessoas se declaram indígenas, ou que têm descendência indígena. Abrindo um parênteses em relação a isso, se você vê os registros em vídeo de reportagens e documentários feitos para TV escola nos anos 90, ou início dos anos 2000, tu vê muita gente se referindo a si próprio como, eu sou índio, mas não sou. Sim. Do tipo, eu tenho origem indígena, mas eu não sou índio. Sim. E aí, claramente, ele, tipo, índio. Tipo, a minha avó. Sim. As pessoas não se referem a si como indígenas porque eles têm medo de sofrer preconceito em áreas urbanas e têm medo de sofrer um preconceito que possa limitar as oportunidades deles. Sim. Isso é uma coisa assim que, tipo, eu tava escutando uma... Não lembro agora se era uma professora formada, acho que era uma professora formada pela PUC, que nos anos 90 ela estava envolvida num projeto de alfabetizar crianças caigangue. Eu agora não sei se no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, por causa que os caigangues vão, tipo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E ela explicando que, apesar de que houve uma diminuição do número de indígenas desde o início do Brasil colonial até o século XX, ali a partir da década de 80 começou a ter um crescimento da população, por causa que aumentou o número de pessoas que está tentando defender os direitos da galera. Hoje, 7 povos indígenas têm menos de 40 integrantes e alguns deles têm menos de 10. Sim, tá morrendo as culturas. É. Por isso a minha preocupação é, tipo assim, por exemplo, tu tem tribos no norte do Brasil onde
a presença dos religiosos durante tipo, a década de 40, 50, 60, 70, por aí, e a presença dos órgãos brasileiros sobre o domínio, sobre o controle da ditadura militar, sobre o controle do governo militar, eles tentaram limpar a cultura e às vezes os indígenas eles procuravam não conversar na língua nativa deles na frente dos brancos, mas conversavam apenas em casa, tentando preservar a cultura e até por uma questão de praticidade, porque a gente que nasceu falando aquilo, mas na frente dos brancos, para não passar vergonha ou não ser humilhado ou não sofrer preconceito, procurava falar português. Tu tem casos onde algumas pessoas só aprenderam a língua nativa deles, a língua indígena deles, com 18, 20, 25 anos de idade, por causa que foi tão pesada a tentativa de limpar a cultura deles, que eles ficaram na deles, aprenderam português e depois de velhos, tipo, lá pelos anos 90, final dos anos 80, aí eles tiveram a abertura suficiente para tipo, tá, agora eu vou aprender a língua dos meus avós, a língua dos meus pais. Então, muito da cultura de algumas regiões do Brasil só não se perdeu por um triz. E eu te garanto, várias dessas línguas se apagaram durante o século XX porque não houve interesse em registrar e porque houve interesse em apagar. E até influência desses massacres que aconteceram financiados pelo governo. E é através da preocupação de preservar esses territórios, essas culturas, que iniciaram-se as terras indígenas, as demarcações de terras indígenas. Em 1900... que são muito polêmicas aqui no Brasil, né? Esse é um tema extremamente polêmico aqui no Brasil. Em 1961 foi criado o Parque Indígena do Xingu, a primeira reserva indígena brasileira, numa perspectiva multicultural, após muita pressão para que isso ocorresse. O modelo das reservas indígenas que foram demarcadas pelo FUNAI difere no modelo norte-americano. Por quê? No modelo norte-americano, a propriedade das terras pertence totalmente aos povos indígenas. No caso dos americanos, por exemplo, se tu encontra uma reserva de algum minério ou o que aconteceu já, uma reserva de óleo, aquele dinheiro da exploração, nenhum puto vai pro governo. Todo o dinheiro vai pra tribo que habita aquela região. Por isso que tu teve, durante o século XX, casos de tribos indígenas nos Estados Unidos que ficaram milionárias e tiveram recursos para poder financiar escolas, financiar urbanização, financiar eletrificação das suas áreas urbanas, criar áreas urbanas onde eles pudessem habitar. Aquela coisa de cassino de índio, cassino indígena nos Estados Unidos, não é só Simpsons fazendo um episódio engraçadinho. De fato, alguns índios tipo tiveram a esperteza de explorar uma coisa que financeiramente poderia favorecer as tribos. E aí eles seguem um costume tribal, tipo, não, esse dinheiro não é da administração, esse dinheiro é da tribo e vai lá e beneficia todos os indivíduos que moram naquela região. Sim. No Alasca, se eu não me engano, acontece também isso, onde tu também tem reserva indígena e tu também tem exploração de óleo dentro de reserva indígena. Agora, se acontecesse aqui no Brasil, é diferente, por causa que, por exemplo, se tu cavuca um buraco no teu pátio, teu terreno que tu pagou à vista, digamos assim, e tu cava um buraco, sai óleo, a Petrobras vai lá, ela toma de ti. Caraca, não sabia dessa. Sim, tem aqui no Brasil, se tu encontra minérios e coisa e tal, o governo vai lá e dá um jeito de roubar de ti. Tu perde aquela terra. Que ótimo. No Brasil, as reservas são demarcadas pela FUNAI e também da União, cedidas para posse e usufruto vitalício dos indígenas. Contudo, não tem muita definição sobre o que é isso e o que não é. Em 2006, eram 582 terras indígenas, com uma extensão de 108 milhões de hectares. Isso equivale a 12% do território nacional, mas a maior parte dela está na Amazônia, com 405 terras em 103 milhões de hectares, ou seja, 99%, tipo literalmente 99% das terras indígenas brasileiras. 2/3 da população indígena do Brasil vive nessas reservas amazônicas, e o restante está no 1% do território de outras regiões somadas no país inteiro. Já está se tornando violenta aquela região porque já começou a aparecer exploração ilegal de ouro, assim, em regiões extremamente isoladas da Amazônia e que são no meio de reservas indígenas onde isso não deveria acontecer. Eu não vejo problema na exploração desses minérios, muito pelo contrário, mas feito de maneira responsável e que beneficie quem mora na região. Quando tu tá falando de ouro, tu tá falando tipo uma quantidade de dinheiro muito grande. Então, mesmo que tu tenha uma empresa muito grande envolvida, tem como ela liberar uma parte da verba para beneficiar estrutura que
dê um nível de vida melhor àqueles, por exemplo, indígenas daquela reserva, sabe? Sim. Então, tipo, eu tô ali no meio entre o discurso da direita e da esquerda, tá ligado? O pessoal muito de esquerda que é tipo, não pode cavar o chão. O pessoal da direita não, tem que tirar os índios e tem que cavar o chão. Eu acho que assim, ó, cava o chão, tira o ouro, mas dá um pedaço do dinheiro pros índios, porque lá é ouro pra caralho e sobra pra todo mundo. Sim. Como a gente viu em Serra Pelada, e é minha opinião, dado a constituição geológica ali do norte, nos próximos 200 anos a gente ainda vai descobrir muito minério de várias paradas que a gente não sabe que tem lá. Então, se, e Deus queira, por favor, nos abençoe, governos futuros tiverem algum tipo de responsabilidade e empatia pelo povo que mora lá, talvez consiga pegar um pedaço desse dinheiro, sabe? Que nem aquela história do pré-sal, sabe? Tipo, vamos pegar um pedaço desse dinheiro e dar para os governos municipais, governos estaduais, para eles criarem estrutura que beneficie a população. Porque, de certa forma, é nosso, né? Tipo, é um pouquinho do modelo norueguês que seria legal a gente copiar, sabe? Pegar essa grana, entre aspas, infinita e investir em estrutura que beneficie a população e que de maneira indireta beneficia o crescimento do país, sabe? No censo de 2010, foram assinaladas 611 terras indígenas e aldeias urbanas, e muitas ainda estão sob discussão. Segundo a FUNAI, em 2012, tinham 683 terras cadastradas no seu sistema, só que elas diferiam do seu grau de regularização. 406 estavam plenamente regularizadas, mas 20% estavam invadidas. Todos os territórios brasileiros, incluindo o Distrito Federal, possuem comunidades indígenas. Em 2012, o índice de violência contra os indígenas cresceu 237 em relação a 2011. Tipo, só um ano de diferença. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, 563 indígenas foram assassinados nos últimos 10 anos no país. Imagino que por causa desses conflitos em relação às terras que extratores ilegais de minérios querem tomar conta, ou os ruralistas querem pegar, ou de plantar soja, Então, criar gado. Como a gente falou, os interesses nessas terras são bastante grandes por interesses geológicos, mas você ainda tem um grande debate sobre isso. A própria FUNAI teve seus poderes diminuídos recentemente, porque ela passou a compartilhar a atribuição de demarcar terras antes da sua exclusividade, passando adiante essa delimitação para outros órgãos governamentais. No meio de toda essa treta, nossa terra brasileira, nossa terra Brasilis, ela é formada por grande parte de descendentes indígenas. 33% dos brasileiros brancos da classe média descendem de uma ancestral indígena pela linhagem materna. Por quê? Nenhum deles descende de índios pela linhagem paterna. Isso confirma que o homem indígena deixou poucos descendentes no Brasil. Como a gente sabe disso? Por causa do DNA mitocondrial que passa normalmente de mãe para filhos. É por isso que a gente tem essa informação do porquê teve mais relações de índias, porque muitos homens brancos passavam décadas morando aqui e criavam suas famílias aqui, tinham filhos aqui. Filhos ilegítimos ou filhos semi-legítimos. O que eu quero dizer com os filhos semi-legítimos? Eles tinham seus filhos com mulheres brancas e filhos com mulheres indígenas. Muita gente formou família aqui. Muito homem branco formou família aqui por uma conveniência, entendeu? Se acostumou com o local. Porque nem todo mundo era racista. Nem todo mundo tratava os índios que nem lixo, entendeu? Então alguns faziam família com índias. Apesar do Brasil também ser um país extremamente racista, aqui, por razões culturais, a gente tem muito mais miscigenação do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem uma separação muito violenta até hoje. Tu tem gente muito negra e muito branca. Sim. Aqui no Brasil, tu tem um degradê que vai do haitiano até a alemoa que veio da Polônia, sabe? Tu tem todos os shades of color, porque tu sempre teve um número muito grande de pardos, de caboclos, de mulatos aqui no Brasil. Uma outra pesquisa informou que os brasileiros brancos, pardos ou negros apresentam um grau uniforme de ancestralidade indígena, normalmente abaixo dos 20%.
Existe, contudo, discrepância regional, obviamente, enquanto, por exemplo, em Manaus, capital do Amazonas, quase 38% da população é de ancestralidade indígena, sendo que Santa Catarina é menos de 9%, o que é esperado da região sul. Vamos para a nossa cardápio da semana. O que mais você tem de cardápio para nos indicar esta semana? Eu vou indicar, primeiro de tudo, um livro. Qual livro? Se você é deste estado desalmado, se não, que bom, né? Mas se for, você já ouviu falar, você já leu ou já fizeram você ler na escola. Esse livro é o livro do Érico Veríssimo, O Continente. Esses livros são parte de uma série dele de 13 livros, chamado O Continente, O Retrato e o Arquipélago. Tratam dos 150 anos de história do Rio Grande do Sul. Vai desde a época dos jesuítas, mais ou menos no meio do século XVIII, até as épocas do século XX. Se você gosta desse intercâmbio cultural que ocorreu entre jesuítas, indígenas e bandeirantes espanhóis desgraçados caçando eles, essa luta que ocorreu em volta do Tratado de Tordesilhas, que eu sou bastante fã, esse livro trata principalmente desses fatos. É uma literatura riquíssima brasileira, e o primeiro livro, que foi o que eu li, que eu quero ler os outros muito, mas ainda não li, que é O Continente, trata de um indígena que acabou tendo filho com uma... espanhola? Acho que ela era portuguesa, porque eles acabam sendo atacados por castelhanos. Eles moram na fronteira aqui com ali bem na parte da treta pra caralho. E então eles moram lá e acaba lá tendo personagens grandiosíssimos da literatura brasileira, como Ana Terra e como Capitão Rodrigo, que é da onde vem o meu nome. O meu teu nome veio de Capitão Rodrigo, apesar de que você é um gaúcho dos mais fakes, né? Não come carne, moleque de apartamento, bebedor de leite com pera, cabelo oxigenado. Tudo que o Capitão Gauchesco tem, me nomearam por ele, eu não tenho. Eu sou o gaúcho mais fake. Teu pai e tua mãe tinham esperança. Infelizmente, eu nem nasci sempre pra destruí-las. Infelizmente, tu nasceu pro YouTube e pro Spotify. Tu vê, né? Não pra cortar lenha, carne e lutar na fronteira na Semana Farroupilha. Credo, graças a Deus. E por último, eu indico a entrevista que ocorreu no programa Provocações da TV Cultura, que é um programa maravilhoso. Deus abençoe o Abujamra. Aquele programa é a melhor coisa que tinha na TV brasileira. Mas ele ainda existe, esse programa, e ele é agora apresentado pelo Marcelo Taz, que é bem bom. Enfim, é menos cabelo, mas ainda tem bastante inteligência. Porque o Abujamra tinha uma... Mas é que o Abujamra era aquele famoso careca cabeludo, sabe? Sim, do ladinho aqui. O Marcelo Taz entrevista o Ailton Krenak, esse líder indígena que eu comentei, e ele traz um pouco dessa mentalidade, dessa cultura indígena muito interessante, que eu penso bastante, que às vezes a gente tá num pensamento muito de produção, de vitrine, de ter um dia produtivo, quando na verdade a produção no dia produtivo indígena é exatamente um pouco ao contrário nosso. Eles têm muito mais respeito com a terra e eles têm muito mais habilidades de, tipo, sobrevivência do que nós. Então, eles têm várias capacidades cognitivas e físicas que a gente atrofiou. Em outro podcast, eu comentei que, tipo, eu invejo essas pessoas que possuem habilidades de, tipo, encontrar plantas e frutas das quais podem te alimentar. Eu comentei em outros podcasts sobre aquele canal Primitive Technology, sim, sabe? Sim. E, de novo, eu respeito quem mora no cu do mundo, porque essas pessoas possuem uma capacidade de sobrevivência que a gente perdeu, e eu acho que em algum momento a gente vai ter que readquirir se a gente quiser explorar outros planetas no espaço, sabe? Então, tipo, essa habilidade de utilizar os recursos limitados que tu tem na natureza para criar condições de sobrevivência. E, infelizmente, isso é uma coisa, na minha opinião, importante para a constituição do ser humano básico, mas que a gente perdeu nessa vidinha fácil, burguesa, capitalista que a gente tem aqui. A gente falou muito, que não é ruim, mas que seria mais perfeita se a gente também tivesse esse conhecimento, sabe? Que se perdeu. A gente falou isso no podcast das profissões extintas. E um comentário que eu achei interessante, semana passada,
Na primeira semana de novembro aconteceu um incêndio na Austrália bem grande e metade da população dos koalas foram mortos. Onde é que eu quero chegar com isso? Que inferno isso. Que teve um comentário que falou: ah, mas os koalas eles são burrinhos, tipo, eles não sabem se alimentar direito, eles se fresqueiam pra ter herdeiros. Não sabe achar água, só come eucalipto. Isso, e quando ele vê fogo, ele só percebe quando tá muito perto. Aí o comentário respondeu, tipo, ah, eles são tipo seres humanos, tá ligado? São tipo californianos. Não sabem fugir do fogo. É, e se você soltar um deles, tipo, no meio da selva, eles não sabem fazer nada. E eu pensei, cara, se soltassem a gente, por exemplo, em qualquer meio total rural, a gente tá cercado de alimento e a gente vai morrer porque a gente é burro. E não sabe o que dá pra comer. Não sabe o que dá pra comer, não sabe de onde dá pra extrair água. E essa galera, cara, que sabe falar 5 a 8 línguas e sabe fazer tudo isso, porra, sabe? Eu me pergunto, por exemplo, assim, ó, pra gente é fácil aprender línguas do tronco latino. Tipo, é barbado aprender espanhol, é barbado aprender inglês, porque a gente fala português que é parecido. Um cara no meio no cu da Amazônia, aprendendo 5, 6 línguas pra poder se achar lá, pra poder se comunicar com outras pessoas. E cada uma dessas línguas, de repente, pertence a um tronco diferente. Sim. De outros povos completamente diferentes. De repente esse cara possui capacidades cognitivas, capacidades mentais muito melhores do que a nossa, por causa que ele não teve que aprender um fluxo de pensamento, um fluxo gramatical para poder compreender várias línguas. Ele teve que aprender 5 ou 6 fluxos diferentes de gramática para poder aprender cada uma daquelas línguas. Sim. Eu vou indicar, cara, um filme de 2015. Eu comentei sobre o ciclo da borracha nos últimos 2 podcasts, né? O nome desse filme é O Abraço da Serpente, Embrace the Serpent. E é um filme que vale a pena porque, no pior sentido possível, ele é realista. Os brancos tentando registrar a cultura indígena em alguns momentos, porque ele é a história de um cara que vem da Europa e ele tenta conhecer a cultura indígena. E nisso ele se envolve numa viagem cósmica de aprendizado. E ele e o índio que está com ele, eles acabam viajando por um rio na Amazônia. E com isso eles vão transitando por várias tribos e vários grupos que tiveram diferentes influências. Outra coisa que eu ia indicar é um canal do YouTube chamado Culturas Indígenas, nome mais óbvio que tem. E é um canal do YouTube, se eu não me engano, financiado pelo Itaú. Ele tem várias entrevistas interessantes. Entrevista bem básica, assim, o cara, câmera, cara. Com indivíduos que fazem parte de grupos indígenas de vários lugares do Brasil. Tipo, ó, a minha vida é assim, eu sou isso, eu faço isso. E tipo, às vezes dá uma aula muito maior do que qualquer TCC aí, que levou anos pra ser escrito por um babaca que mora num apartamento, sabe? É a experiência do dia a dia daquele cara, ele explica, ó, a vida é assim, eu vivo assim, eu falo isso, eu como isso. Outra coisa que eu acho fundamental indicar e que é, acho que assim, uma das obras que abriu as portas do conhecimento na minha vida foi um livro de 500 páginas que eu li quando eu tinha 9 anos de idade, chamado Deuses, Túmulos e Sábios. Esse livro foi um best-seller na década de 50, 60, se eu não me engano. Ele tem o livro das escadarias, o livro das colunas, o livro das pirâmides. Cada 1/5 ou 1/4 do livro trata de uma civilização diferente. Só que ele não fala da civilização, ele fala do processo de descoberta da civilização. E, se eu não me engano, no livro das escadarias, ele fala do processo de descoberta das cidades dos astecas, dos maias, dos incas, e de como os caras assim cortando mato do nada, o facão dele batia numa pedra e o cara fala, aqui não tem rocha. O cara abre o mato, ele encontra uma coluna assim, uma coluna esculpida com a mesma qualidade de um escultor helênico, só que no meio do Suriname. E o cara tipo, what the fuck is this? Aí o cara olha pro lado e ele vê, aquilo é uma pirâmide. Assim, eu recomendo pra todo mundo ler. É um livro que tem mais de 70 anos, mas é um livro muito bom, excelentemente escrito. 1/4 dele fala do processo de descoberta das cidades perdidas na América Central e no México, que é uma história por si só muito foda, fantástica. Os caras arrancando cipó e descobrindo, caralho, aqui tem uma escultura digna de Roma, digna da Grécia. Imagina um dia tu cortando mato e tu descobre uma cidade. Tinham caras que teorizavam que aquilo ali eram cidades fenícias.
duvidavam tanto da capacidade dos povos indígenas de construir uma coisa de pedra duradoura que eles preferiam colocar no crédito dos fenícios. E por último, eu vou indicar um filme chamado Aguirre, A Cólera dos Deuses, que é um filme do Werner Herzog, é um filme bom pra caralho, é um filme da década de 70, e ele foi filmado no meio da Amazônia, no cu da Amazônia, como eu gosto de falar. Os caras quase morreram fazendo esse filme, quase morreram de malária, quase morreram afogados, quase morreram de frio, quase morreram de fome. E o filme conta a história de um explorador espanhol, aos poucos perdendo tudo, porque ele tá se embrenhando pela mata, e tudo que ele tem ele vai perdendo, todas as pessoas da equipe dele vão morrendo, e ele vai sendo atacado por outras tribos indígenas. É um cara que tá descendo dos Andes e entrando na Amazônia, à procura do Eldorado. Será pelada. Então fica aí a dica, Aguirre, A Cólera dos Deuses. Mas por último eu só quero também dar a sugestão de uma série do Netflix brasileira chamada Guerras do Brasil. E o primeiro episódio é com o Ailton Krenak, que ele fala das guerras indígenas que o Brasil sofreu. Cada episódio, cada guerra é diferente, cada apresentador diferente. Recomendo, vale bastante a pena. Eu só vi o primeiro episódio, por isso que eu só estou recomendando. E eu queria primeiro de tudo falar que para nos ajudar a fazer esta edição do GeoPizza e outras, a sua ajuda é fundamental de diferentes formas. Para você nos ajudar de formas concretas, através do nosso apoia.se, é a nossa ferramenta de financiamento coletivo. Lá você pode ajudar a partir de apenas R$2. R$2, não existe mais nada nessa cotação de preço atualmente. E nem o pãozinho da padaria você compra por R$2. Mas aqui você ajuda a mídia independente do GeoPizza. É isto! É isso! Então essa é a nossa pizza quinzenal, nossa pizza do Pindorama. E nos vemos daqui a 2 semaninhas. Com mais um episódio do GeoPizza, tanto em áudio quanto em vídeo. That's it. Até daqui a 15 dias.